Hi guys, how are you? Eu sou o Teacher Christian e vocês estão assistindo a aula de número 1 do Middle School 1. Essa videoaula aqui, pessoal, está lá no Student Book, é sobre um assunto que está lá no Student Book, na parte Grammar in Use da page 61. Então, se vocês quiserem acompanhar a videoaula junto com o livro, não tem problema, podem fazer anotações, está tranquilo, ok? E o que nós vamos ver então nessa videoaula, ok? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o Past Continuous e o Simple Past, que são dois tempos que vocês já conhecem, ok? Mas que podem ser usados na mesma frase. Então, isso que nós vamos ver na aula de hoje. Let's go? Bom, pessoal, para que a gente possa ver quando que nós podemos usar numa mesma frase aí o Past Continuous e o Simple Past, primeiro vamos lembrar rapidinho de como que funciona cada um desses tempos, começando pelo Past Continuous. Lembre-se, pessoal, Past Continuous é um tempo que nós usamos para falar de algo que estava acontecendo em algum momento no passado, ok? Algo que estava acontecendo. Então, olha só que legal. O teacher colocou aqui a estrutura do Past Continuous. Toda frase no Past Continuous, seja quando você fala, quando você escuta, quando você escreve, não importa, ela tem que ter um subject, que é o sujeito, não é? I, you, he, she, it e assim por diante. Ela tem que ter o verbo to be no passado. Lembra do verbo to be, ser e estar? Como é que ele fica no passado? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were, ok? E depois desse verbo to be eu tenho que ter um verbo com ing, que é o gerúndio, que são aqueles verbos que terminam em português com ando, indo, né? Trabalhando, estudando, vivendo, comendo. Então eu coloco o ing, o ing no final do verbo. Então a teacher colocou 3 exemplos aqui para vocês lembrarem. Okay? O primeiro deles, he was sleeping. Ele estava dormindo. Olha a estrutura aqui, ó. He é o subject, was é o verbo to be, sleeping, dormindo. They weren't working. Olha a estrutura de novo, ó. Subject, they, eles, weren't, verbo to be, não estavam, está no negativo aqui. Working, trabalhando, eles não estavam trabalhando. Question, olha o verbo to be vem na frente, né? Was she traveling? Ela estava viajando, ok? Então, pessoal, isso é só uma revisão para vocês, né? O past continuous sempre vai ter essa ideia, vai ser usado para falar de algo que estava acontecendo em algum momento no passado. Ok? Vamos para o Simple Past então? Let's go! O Simple Past, por outro lado, pessoal, tem uma outra ideia. A gente usa o Simple Past para falar de uma situação que já terminou, que já acabou no momento em que a gente está falando. Então, olha só, lembrem do seguinte, sempre que eu vou usar o Simple Past, para fazer uma perguntinha, eu tenho que usar o did, ok? Então aqui, por exemplo, o teacher colocou Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Importante, pessoal, no Simple Past sempre tem que ter um período de tempo definido no passado, ok? Eu estou falando do passado, algo que já aconteceu, não tem como acontecer de novo, por isso tem que ter um período definido, né? Se o verbo for um verbo regular, como vocês já viram, eu preciso colocar ed no passado. Então, yes, I worked yesterday. Lembram? Eu não coloco did aqui, eu coloco o verbo no passado. Se a frase é negativa, no, I didn't work. Não preciso mais do passado porque eu já tenho o didn't para indicar que está no Simple Past, ok? A mesma coisa se o verbo for irregular, só que aí a diferença é que cada verbo irregular tem um passado diferente. Por exemplo, o teacher colocou aqui, Did she buy a car in March? Aliás, aqui que tinha que estar o nosso amigo interrogação, né? Did she buy a car in March? Ela comprou um carro em março? Did está dizendo que a perguntinha está no passado, ok? Buy é um verbo irregular. Se a frase fosse positiva, yes, she bought a car in March. É a mesma coisa que aqui em cima, só que aqui em cima work era regular, aqui embaixo buy é irregular, fica bought, ok? No negativo, no, she didn't buy a car in March.
já tenho didn't, já sei que é passado, o verbo volta ao normal. É isso que vocês têm que lembrar, né? Quando a frase for uma pergunta, o verbo fica normal porque eu usei o did. Quando a frase for uma frase positiva, o verbo vai para o passado. Prestem atenção se ele for regular ou irregular. E quando for negativo, o verbo volta ao normal porque eu já tenho o auxiliar na frase, certo? Vamos ver como é que fica agora então os dois juntos? Let's go! Então, pessoal, agora a gente vai juntar esse past continuous com o simple past. Então, é só vocês lembrarem o seguinte: past continuous eu uso para falar de algo que estava acontecendo e o simple past de algo que aconteceu. Então, vamos ver como é que ficaria uma frase com os dois tempos verbais. É o mesmo exemplo que vocês têm no livro. I was walking to school this morning when I saw an orange butterfly. Eu estava caminhando para a escola esta manhã quando eu vi uma borboleta laranja. Então, a frase na qual eu usei o past continuous, que é essa primeira aqui, eu estou falando de algo que estava acontecendo. What was going on? Tranquilo, não é? E a frase em que eu usei o simple past, só é o passado de se, ver, eu estou me referindo a algo que aconteceu. Eu vi a borboleta. Ficou clara a diferença, pessoal? Past continuous, algo que estava acontecendo. Simple past, algo que aconteceu. Espero que tenham entendido. Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar para o teacher, ok? O teacher está à disposição. Agora nos resta praticar. Let's go? Hands on!